A mansão do Morumbi estava silenciosa demais para abrigar um recém-nascido. Rafael Mendonça observava o teto do quarto principal, enquanto o relógio digital marcava 3h47 da manhã. Ao lado da cama king size, o berço importado permanecia vazio. Mais uma vez, o choro vinha do andar de baixo. Ele se levantou com o cansaço de quem não dormia direito há 3 semanas. O piso de mármore gelado sob seus pés descalços era um lembrete constante de que aquela casa, com seus 400 metros quadrados, nunca tinha parecido tão fria. Desceu a escada segurando o corrimão de mogno, passando pelos quadros abstratos que Mariana tinha escolhido quando ainda moravam juntos ali. Mariana. O nome ainda trazia um aperto no peito que Rafael preferia ignorar. Na sala de estar adaptada como berçário temporário, a babá noturna embalava Miguel com movimentos mecânicos. A mulher de uniformes impecáveis e currículo extenso parecia tão perdida quanto ele. Senhor Mendonça, já tentei tudo. Mamadeira, troca de fralda, temperatura do ambiente. Os sinais vitais no monitor estão normais, mas ele não para de chorar. Rafael se aproximou e estendeu os braços. A babá entregou o bebê com um misto de alívio e frustração. Miguel tinha os olhos inchados de tanto chorar. O rostinho vermelho contorcido em uma expressão que ia além do desconforto físico. Era algo mais profundo. Algo que Rafael não sabia nomear. Ele embalou o filho contra o peito, sentindo o corpinho tenso se debater levemente. O choro continuava, um som rouco e desesperado que parecia preencher cada canto da mansão. Calma, meu filho. Está tudo bem. O papai está aqui. Mas não estava tudo bem. Rafael sabia disso. Todos sabiam disso. 3 semanas atrás, ele e Mariana tinham assinado os papéis do divórcio no mesmo hospital onde os gêmeos nasceram. Enquanto os bebês dormiam no berçário, eles dividiram bens, contas bancárias e, por fim, os próprios filhos. Uma decisão tomada com a mesma frieza com que Rafael conduzia fusões empresariais. Prático. Lógico. Definitivo. Mariana ficou com Laura. Ele ficou com Miguel. 2 endereços diferentes, 2 vidas separadas. Como se fosse possível dividir uma família do mesmo jeito que se divide uma empresa. O celular de Rafael vibrou no bolso da calça de moletom. Uma mensagem de Mariana. Laura também não está dormindo. Acho que precisamos conversar. Ele digitou uma resposta rápida, segurando Miguel com um braço só. Amanhã. Agora preciso cuidar. Do Miguel. A resposta veio imediata. Eles sentem falta um do outro, Rafael. Você sabe disso. Ele desligou a tela sem responder e voltou a embalar o filho. A babá observava em silêncio, esperando instruções que Rafael não tinha para dar. Pode descansar um pouco. Eu fico com ele. A mulher assentiu e se retirou para o quarto de empregada. Rafael caminhou até a janela panorâmica que dava para o jardim iluminado. São Paulo piscava ao longe, uma metrópole que nunca dormia, assim como ele. Miguel continuava chorando, mas agora o som estava mais fraco, quase resignado. Rafael sentiu uma onda de impotência que não experimentava desde a falência da primeira empresa, aos 25 anos. Na época, ele tinha reconstruído tudo do zero, com determinação e planilhas. Mas como se reconstrói algo que nunca deveria ter sido quebrado? O choro finalmente cessou. Miguel adormeceu de exaustão, o corpinho ainda tremendo com soluços ocasionais. Rafael o colocou de volta no berço com cuidado extremo, como se estivesse manuseando cristal. Ficou ali parado, observando o filho dormir, contando cada respiração irregular. Quando subiu de volta para o quarto, o dia já começava a clarear. Rafael sabia que teria mais uma reunião importante às 9 da manhã. Mais uma apresentação de resultados, mais números que ele dominava com maestria. Mas nada daquilo parecia importar quando olhava para o berço vazio ao lado de sua cama. Ele se deitou sem tirar a roupa, os olhos fixos no teto. Tentou dormir, mas o silêncio agora era pior que o choro. Puxou o celular novamente e abriu a galeria de fotos. A última imagem mostrava Mariana ainda grávida, as mãos sobre a barriga, sorrindo para a câmera. Era de 6 meses atrás, mas parecia de outra vida. Como tinham chegado até ali? A resposta era simples e brutal. Anos de discussões sobre trabalho, distanciamento emocional
expectativas não correspondidas. O casamento tinha se tornado uma negociação constante, onde ninguém cedia. Quando Mariana engravidou, ambos acharam que seria um recomeço. Mas a gravidez de gêmeos trouxe ainda mais pressão, mais responsabilidade, mais motivos para discutir sobre cada detalhe. E então, naquela manhã de dezembro, enquanto os bebês faziam seus primeiros minutos de vida em incubadoras, Mariana olhou para Rafael e disse com voz calma demais para o momento: "Eu não aguento mais. Não consigo continuar fingindo que isso vai dar certo." Rafael tinha concordado. Não por concordar realmente, mas porque estava cansado de lutar. Cansado de tentar salvar algo que talvez nunca tivesse tido salvação. O advogado chegou no mesmo dia. Os papéis foram assinados antes da alta médica. A divisão dos filhos foi ideia de Mariana. Ela argumentou que seria mais fácil para as crianças crescerem sem a tensão de um relacionamento falido. Cada um cuidaria de um bebê, garantindo que ao menos metade da atenção fosse genuína. Rafael aceitou porque não tinha energia para contra-argumentar e porque, no fundo, acreditava que poderia oferecer ao Miguel tudo o que ele precisasse. Estrutura, educação, oportunidades. Ele não tinha previsto que um bebê de 3 semanas pudesse sentir saudade. O despertador tocou às 7. Rafael se levantou sem ter dormido e foi direto para o banho. A água quente caindo sobre os ombros não trouxe o alívio esperado. Ele se vestiu com o terno azul marinho que sempre usava em reuniões importantes e desceu para tomar café. Dona Amélia estava na cozinha preparando pão de queijo fresco. A mulher de 60 e poucos anos trabalhava na casa desde antes do casamento. Tinha visto tudo: o namoro, o pedido, a festa, a gravidez e agora o desmoronamento. "Bom dia, seu Rafael. O senhor precisa comer alguma coisa." "Só café mesmo, Dona Amélia." A mulher serviu o café em silêncio, mas seu olhar dizia tudo que suas palavras não diziam. Rafael evitou o contato visual e mexeu no celular enquanto bebia. E-mails, notificações, mensagens de trabalho. Um mundo que continuava girando independente do caos pessoal. "Como foi a noite do Miguel?" Rafael suspirou. "Igual às outras. Ele só dorme quando está completamente exausto." Dona Amélia limpou as mãos no avental e se aproximou da mesa. "Posso dar uma opinião, seu Rafael?" Ele ergueu os olhos, cansado demais para recusar. "Claro, esse menino não está doente. Ele está sentindo falta de alguma coisa que o senhor não pode comprar nem contratar." Rafael quis discordar, mas as palavras de Dona Amélia ecoaram em sua mente durante todo o trajeto até o escritório. No trânsito da Marginal Pinheiros, ele ligou para o pediatra particular e agendou mais uma bateria de exames. Precisava de respostas concretas, diagnósticos, soluções, porque se havia algo que Rafael Mendonça sabia fazer, era resolver problemas. E o choro de Miguel era apenas mais um problema esperando pela solução certa. Pelo menos era nisso que ele precisava acreditar para não desmoronar completamente. O consultório do Dr. Henrique Alvarenga ficava em um edifício espelhado na região dos Jardins. Rafael chegou com Miguel no bebê conforto, acompanhado pela babá diurna, Jéssica, uma moça de 28 anos formada em enfermagem pediátrica. Ela carregava uma bolsa enorme com mamadeiras, fraldas, termômetro digital e uma lista impressa com todos os horários de alimentação e sono das últimas 72 horas. O Dr. Alvarenga era um homem na casa dos 50, de óculos discretos e jaleco impecável. Tinha atendido os gêmeos desde o nascimento e conhecia toda a história da separação. Nunca comentava, mas Rafael sentia o julgamento velado em cada consulta. "Vamos ver como está nosso pequeno Miguel." O médico examinou o bebê com cuidado meticuloso, ouviu o coração, checou os reflexos, mediu a temperatura, observou a movimentação dos olhos. Miguel permaneceu quieto durante o exame, como se tivesse esgotado todas as suas energias chorando durante a noite. Fisicamente, ele está perfeito. Peso adequado, sinais vitais estáveis, desenvolvimento motor dentro do esperado para a idade. Não há nada de errado com ele, Rafael. Rafael cruzou os braços, frustrado. Então por que ele não para de chorar? Por que não dorme mais que 2 horas seguidas?
O Dr. Alvarenga tirou os óculos e limpou as lentes com calma antes de responder. Você já considerou que pode não ser uma questão médica? Rafael sentiu a mandíbula travar. O que o senhor está sugerindo? Estou sugerindo que bebês são seres emocionais. Eles sentem mesmo sem conseguir expressar em palavras. Miguel nasceu ao lado da irmã. Passaram 9 meses juntos e, de repente, foram separados. Pode ser que ele esteja reagindo a isso. É apenas uma fase. Ele vai se adaptar. Talvez, ou talvez não. Você já pensou em aproximá-los novamente? Rafael pegou Miguel do berço de exame com movimentos bruscos demais. Isso não é possível no momento. Mariana e eu temos um acordo. Acordos podem ser revistos quando o bem-estar das crianças está em jogo. Rafael não respondeu. Agradeceu pela consulta, pegou a receita de vitaminas que não fariam diferença alguma e saiu do consultório com passos rápidos. Jéssica praticamente correu para acompanhá-lo até o carro. No caminho de volta para casa, Rafael dirigia em silêncio, enquanto Miguel dormia no banco de trás. Jéssica mexia no celular, respeitando o mau humor evidente do patrão. O trânsito estava travado na altura da Avenida Faria Lima. Rafael tamborilou, os dedos no volante, impaciente. O celular tocou. Era Mariana. Ele atendeu pelo viva-voz. Oi. Oi. Conseguiu levar o Miguel no médico hoje? Sim. Está tudo bem com ele. Fisicamente. E emocionalmente? Rafael apertou o volante com força. É um bebê, Mariana. Não dá para fazer terapia com 3 semanas de vida. Você sabe o que eu quis dizer. Laura também está estranha. Chora muito, não consegue dormir direito. A pediatra dela disse a mesma coisa que a do Miguel provavelmente disse. Que não há nada errado fisicamente. Houve uma pausa longa. O trânsito começou a andar. Rafael, precisamos pensar nas crianças, nos nossos filhos, não em nós. Eu sempre penso neles. Por isso estou garantindo que o Miguel tenha a melhor estrutura possível. Estrutura não substitui afeto, não substitui a presença da irmã dele. Nós fizemos uma escolha, assinamos um acordo. E se foi a escolha errada? Rafael desligou o telefone antes que Mariana pudesse continuar. Jéssica fingiu não ter ouvido nada, mas ele sabia que ela tinha prestado atenção em cada palavra. No fundo, todos ao redor dele pareciam ter a mesma opinião. Todos menos ele. Quando chegaram em casa, Dona Amélia estava na área de serviço dobrando roupas. Ela olhou para Miguel dormindo no bebê conforto e balançou a cabeça. Esse menino só encontra paz quando está exausto demais para reagir. Isso não é vida, seu Rafael. Dona Amélia, por favor. Por favor, o quê? O senhor quer que eu fique quieta? Pois bem, vou ficar. Mas minha consciência não me deixa dormir direito sabendo que esse bebê está sofrendo. Ele não está sofrendo. Está apenas se adaptando a uma nova rotina. Adaptação não deixa uma criança com olheiras. Adaptação não faz um bebê soluçar dormindo. Rafael subiu para o quarto sem responder, trancou a porta e se jogou na cama. Puxou o notebook e tentou trabalhar em uma apresentação para a reunião da próxima semana. Mas as palavras de Dona Amélia ecoavam em sua mente. As palavras do Dr. Alvarenga. As palavras de Mariana. Ele fechou o computador e abriu novamente a galeria de fotos do celular. Passou pelas imagens até encontrar uma foto do dia do nascimento. Miguel e Laura lado a lado no berço do hospital, enrolados em mantas cor-de-rosa e azul. Os dois dormiam profundamente, os rostinhos relaxados e serenos. Era a última vez que Rafael tinha visto Miguel verdadeiramente em paz. Choro começou a ecoar pela casa. Rafael olhou o relógio. 2 horas da tarde. Miguel tinha dormido apenas 40 minutos. Ele desceu correndo e encontrou Jéssica tentando acalmar o bebê. O choro era diferente desta vez. Mais agudo, mais desesperado. Ele está com febre? Não. Temperatura normal. Fralda limpa. Acabou de mamar. Rafael pegou o filho no colo e sentiu o corpinho rígido, os punhos cerrados com força. Miguel chorava com os olhos fechados, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Foi então que Dona Amélia entrou na sala com uma expressão determinada.
Seu Rafael, posso fazer um teste? Rafael estava cansado demais para discutir. Que tipo de teste? Dona Amélia pegou o celular dela e abriu o aplicativo de gravação de voz. Ela tinha gravado o choro de Laura durante uma das poucas visitas que Mariana tinha feito à mansão nas primeiras semanas após o parto. Na época, Rafael tinha achado estranho, mas não tinha questionado. Ela colocou o celular perto de Miguel e deu play. O choro de Laura preencheu a sala. E algo extraordinário aconteceu. Miguel parou de chorar instantaneamente. Seu corpinho relaxou. Ele abriu os olhos e virou a cabecinha na direção do som, como se estivesse procurando pela origem daquela voz familiar. Jéssica olhou para Dona Amélia com os olhos arregalados. Como você sabia que isso ia funcionar? Porque eu prestei atenção. Porque eu observei. Toda vez que a Dona Mariana vinha aqui com a Laura, mesmo que fosse só por alguns minutos, o Miguel ficava mais calmo. Ele reconhece a irmã dele. Ele sente falta dela. Rafael ficou paralisado, observando o filho com uma mistura de fascínio e horror. Quando a gravação terminou, Miguel voltou a chorar. Dona Amélia repetiu o áudio. O bebê se acalmou novamente. Isso não prova nada. Pode ser coincidência. Dona Amélia desligou o celular e olhou Rafael diretamente nos olhos. O senhor pode continuar negando o óbvio, seu Rafael. Pode continuar procurando explicações médicas e científicas. Mas a verdade está bem aqui, na frente dos seus olhos. Esse menino não precisa de remédios. Não precisa de mais babás nem de equipamentos caros. Ele precisa da irmã dele. Rafael entregou Miguel de volta para Jéssica e saiu da sala sem dizer uma palavra. Foi até o escritório e trancou a porta. Sentou-se na cadeira de couro e colocou as mãos no rosto. Durante 15 anos, ele tinha construído um império empresarial baseado em lógica, estratégia e controle. Tinha salvado empresas à beira da falência, tinha negociado contratos milionários, tinha transformado o prejuízo em lucro com análises precisas. Mas ali, naquele momento, diante de um bebê de 3 semanas que chorava por algo que ele não podia comprar nem contratar, Rafael Mendonça se sentiu completamente impotente. O celular vibrou. Outra mensagem de Mariana. Podemos marcar um encontro? Só para as crianças se verem. Não precisa ser longo, só alguns minutos. Rafael ficou olhando para a mensagem por um tempo que pareceu infinito. Seus dedos pairaram sobre o teclado, prontos para digitar uma recusa educada. Mais uma justificativa racional para manter tudo como estava. Mas então, ele ouviu o choro de Miguel ecoando pela casa. Aquele som que já tinha se tornado trilha sonora de sua vida. E pela primeira vez desde a separação, Rafael se perguntou se não tinha cometido o maior erro da sua vida. Rafael não respondeu à mensagem de Mariana naquela noite, nem na noite seguinte. Passou 2 dias inteiros evitando o celular, mergulhado em reuniões e relatórios que não exigiam decisões emocionais. Números eram previsíveis, gráficos faziam sentido. Pessoas, especialmente bebês, eram variáveis, que ele não sabia mais como calcular. Na manhã do 3º dia, Dona Amélia entrou no escritório sem bater. Rafael estava ao telefone com um investidor de Brasília, gesticulando enquanto falava sobre projeções de crescimento. Ela simplesmente ficou parada na porta, os braços cruzados até que ele desligou. Dona Amélia, estou trabalhando, e eu estou cuidando do seu filho enquanto o senhor finge que trabalhar vai resolver alguma coisa. Precisa ver uma coisa. Agora. O tom dela não deixava espaço para discussão. Rafael suspirou e a seguiu até a sala de estar. Miguel estava no tapete de atividades, cercado de brinquedos coloridos e educativos que custaram uma fortuna em lojas especializadas. Jéssica estava ao lado dele, tentando chamar sua atenção com um chocalho musical. O bebê olhava para o vazio. Não chorava, mas também não reagia a nada. Estava simplesmente ali, existindo sem energia, como se tivesse desistido de esperar por algo. Ele está assim desde ontem à noite. Come, mas sem vontade. Dorme, mas acorda assustado. É como se estivesse apagando aos poucos. Rafael se ajoelhou ao lado do filho e tocou seu rostinho.
Miguel virou levemente a cabeça, mas não esboçou o sorriso reflexo que bebês costumam fazer. Seus olhos escuros pareciam carregar um peso que não deveria existir em alguém tão pequeno. Já liguei para o Dr. Alvarenga. Vou levá-lo novamente. Não é médico que ele precisa, seu Rafael. E o senhor sabe disso. Rafael se levantou bruscamente. Então o que você sugere, dona Amélia? Que eu ligue para minha ex-esposa e diga que estava errado, que destrua o acordo que levamos semanas para construir? Sugiro que o senhor seja pai antes de ser empresário. Que olhe para esse menino e veja um filho, não um problema que precisa de solução técnica. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Ele saiu da sala sem responder e foi direto para a garagem. Entrou no carro e dirigiu sem destino certo, apenas precisando estar longe daquela casa que mais parecia uma prisão de luxo. Acabou estacionando em frente a um parque que costumava frequentar com Mariana nos primeiros anos de namoro. O lugar estava cheio de famílias, pais empurrando carrinhos de bebê, crianças correndo atrás de bolas, casais de mãos dadas observando os filhos no balanço. Rafael ficou dentro do carro, observando aquelas cenas de normalidade que pareciam tão distantes de sua realidade. Pegou o celular e finalmente abriu a conversa com Mariana. Havia 5 mensagens não lidas. A primeira era de 2 dias atrás. A última de 2 horas. Rafael, estou preocupada. Você está bem? O Miguel está bem? Ele digitou uma resposta curta. Podemos nos encontrar amanhã. Traga a Laura. A resposta veio em segundos. Sério, você realmente está dizendo isso? Estou. 2 da tarde. No apartamento ou na mansão você escolhe. Vou aí. Prefiro que seja na sua casa. Menos movimento para as crianças. Rafael confirmou e desligou o celular. Ficou mais meia hora no estacionamento, tentando processar o que tinha acabado de fazer. Estava abrindo uma porta que tinha certeza de que deveria permanecer fechada, mas a imagem de Miguel apático no tapete não saía de sua cabeça. Quando voltou para casa, já era final de tarde. Dona Amélia estava na cozinha preparando o jantar. Ela olhou para ele com uma expressão que misturava alívio e aprovação. Mariana vem amanhã, com a Laura. Dona Amélia não disse nada, mas o sorriso discreto que surgiu em seu rosto disse tudo. Naquela noite, Rafael mal conseguiu dormir. Ficou deitado no escuro, ouvindo o monitor de bebê transmitir a respiração irregular de Miguel. A cada movimento do filho, ele se levantava para verificar se estava tudo bem. Às 3 da manhã desistiu de dormir e foi até o berço. Miguel estava acordado, os olhos fixos no móbile giratório de estrelas e luas. Não chorava, apenas observava com uma tristeza que não deveria existir em um bebê de quase 1 mês. Amanhã vai ser diferente. Eu prometo. Foi a primeira promessa que Rafael fez ao filho, sem ter certeza se conseguiria cumprir. A manhã seguinte, arrastou-se com lentidão torturante. Rafael cancelou todas as reuniões e ficou em casa supervisionando cada detalhe. Pediu para Dona Amélia preparar a sala de estar, garantindo que estivesse limpa e organizada. Instruiu Jéssica sobre como agir durante a visita. Checou a temperatura do ambiente 3 vezes. Às 2 horas em ponto, a campainha tocou. Rafael abriu a porta e encontrou Mariana do outro lado, carregando Laura no bebê conforto. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas que nem a maquiagem conseguia esconder completamente. Usava uma blusa simples e jeans, bem diferente das roupas de grife que costumava vestir. Oi, oi. O silêncio constrangedor pairou entre eles por alguns segundos. Então Laura começou a choramingar, quebrando a tensão. Entra, por favor. Mariana entrou na casa que tinha sido sua durante 4 anos. Rafael percebeu como ela olhava ao redor, notando as pequenas mudanças. O quadro que ela tinha escolhido para a parede da escada tinha sido substituído. As almofadas coloridas da sala tinham dado lugar a tons neutros. Onde está o Miguel? Na sala, com a Jéssica. Eles caminharam juntos pelo corredor. Quando entraram na sala, Jéssica estava sentada no sofá com Miguel no colo. O bebê estava quieto, mas seus olhos percorriam o ambiente com atenção. E então Mariana entrou com Laura. O que aconteceu nos segundos seguintes foi algo
que Rafael jamais esqueceria. Miguel virou a cabeça na direção de Laura com uma velocidade surpreendente para um bebê tão pequeno. Seus olhos se arregalaram e, pela primeira vez em semanas, ele esboçou algo que poderia ser considerado um sorriso. Laura, que estava chorando baixinho, parou imediatamente. Ela também virou o rostinho na direção do irmão, como se sentisse sua presença antes mesmo de vê-lo. Mariana olhou para Rafael com lágrimas nos olhos. "Você está vendo isso?" Rafael não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça. Mariana se aproximou de Jéssica e, com cuidado, colocou Laura ao lado de Miguel, no sofá apoiada por almofadas. Os dois bebês ficaram ali, lado a lado, e algo mágico aconteceu. Miguel moveu a mãozinha em direção à irmã. Laura fez o mesmo. Quando seus dedinhos se tocaram, os dois relaxaram completamente. O corpinho de Miguel, que vivia tenso e rígido, afundou nas almofadas. Laura fechou os olhos e suspirou profundamente. Era como se finalmente tivessem encontrado o que estavam procurando. Rafael sentiu algo se quebrar dentro dele. Toda a estrutura racional que tinha construído para justificar a separação desmoronou naquele instante. Não havia planilha que explicasse aquilo. Não havia relatório que contestasse a evidência na sua frente. Eles precisam um do outro. Sempre precisaram. Mariana limpou as lágrimas com as costas da mão. "Eu sei. E nós fomos egoístas demais para perceber." Os dois ficaram ali, observando os filhos em silêncio. Pela primeira vez desde o divórcio, não havia hostilidade entre eles. Apenas a consciência compartilhada de um erro monumental que precisava ser corrigido. Dona Amélia apareceu na porta com uma bandeja de café, mas parou ao ver a cena. Ela colocou a bandeja na mesa lateral e saiu discretamente, mas não antes de trocar um olhar significativo com Rafael. Um olhar que dizia claramente: "Eu avisei, precisamos conversar sobre tudo isso." Mariana assentiu. "Eu sei, mas não hoje. Hoje vamos apenas deixá-los ficarem juntos, pelo tempo que eles precisarem." Rafael concordou. Eles se sentaram em extremidades opostas do sofá, guardando distância um do outro, mas unidos pela visão dos filhos finalmente em paz. Miguel adormeceu primeiro, o rostinho relaxado pela primeira vez em semanas. Laura seguiu alguns minutos depois, a mãozinha ainda tocando a do irmão. E ali, naquela sala silenciosa da mansão do Morumbi, Rafael Mendonça começou a entender que havia coisas na vida que não podiam ser resolvidas com controle e planejamento. Algumas coisas simplesmente precisavam ser sentidas, aceitas e, acima de tudo, corrigidas antes que fosse tarde demais. Mariana ficou na mansão até o final da tarde. As horas passaram em um silêncio pesado, pontuado apenas pelos sons suaves dos bebês dormindo. Rafael e ela se revezavam entre observar os gêmeos e evitar o olhar um do outro. Havia tanto a ser dito, mas nenhum dos dois sabia por onde começar. Quando o sol começou a se pôr, pintando a sala com tons alaranjados, Laura acordou e começou a resmungar. Mariana se levantou imediatamente para pegá-la, mas hesitou. Miguel também estava começando a se mexer. "Acho que ela está com fome." Rafael olhou o relógio. "Miguel também deve estar. Normalmente ele acorda nesse horário." Os dois pegaram seus respectivos filhos e foram para a cozinha, mantendo os bebês próximos. Dona Amélia tinha deixado mamadeiras preparadas na geladeira. Rafael aqueceu as duas enquanto Mariana embalava Laura, que começava a chorar mais alto. Foi estranho e familiar ao mesmo tempo. Eles já tinham feito aquilo juntos no hospital, nos primeiros dias após o nascimento. Mas agora havia uma parede invisível entre eles, construída por mágoas e decisões precipitadas. Ele está dormindo. Melhor desde que a Laura chegou. Mariana pegou a mamadeira que Rafael ofereceu. Ela também. "Olha como está calma agora." Era verdade. Laura mamava tranquilamente, seus olhinhos semicerrados acompanhando cada movimento de Miguel, que estava sendo alimentado por Rafael a poucos metros de distância. Jéssica entrou na cozinha para ajudar, mas Rafael dispensou com um gesto. "Pode tirar a noite de folga. Eu cuido dele hoje." A babá pareceu surpresa, mas assentiu e se retirou. Dona Amélia também apareceu brevemente,
apenas para verificar se precisavam de algo antes de voltar para os fundos da casa. Quando as mamadeiras terminaram, Rafael e Mariana trocaram as fraldas dos bebês lado a lado no trocador que tinha sido instalado na sala. Era uma dança desajeitada de dois pais que ainda estavam aprendendo, tentando não invadir o espaço um do outro, mas mantendo os filhos próximos. Mariana, precisamos mesmo conversar. Ela fechou a fralda de Laura com cuidado antes de responder. Eu sei, mas tenho medo do que essa conversa significa. Rafael colocou Miguel de volta no sofá e se sentou ao lado. Significa que erramos, os dois, e que agora precisamos encontrar uma forma de consertar isso. Mariana sentou-se na outra extremidade do sofá com Laura no colo. Você acha que tem conserto depois de tudo? Não estou falando de nós, estou falando deles. O silêncio voltou a preencher a sala. Lá fora, São Paulo acendia suas luzes noturnas. Dentro da mansão, dois adultos tentavam encontrar coragem para admitir o óbvio. Foi Mariana quem falou primeiro. Eu achei que seria mais fácil. Achei que se cada um ficasse com um bebê, seria menos doloroso, menos complicado. Mas a Laura chora todas as noites. Às vezes acordo de madrugada e a encontro acordada, apenas olhando para o nada. É como se uma parte dela estivesse faltando. Miguel faz a mesma coisa. Fica horas acordado, sem chorar, apenas existindo. A dona Amélia disse que parece que ele desistiu de esperar por algo. Mariana limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Como fomos capazes de fazer isso com eles? Como achamos que era aceitável separar dois bebês que passaram 9 meses juntos? Rafael passou a mão pelo cabelo, frustrado consigo mesmo. Porque estávamos pensando em nós, no nosso cansaço, na nossa raiva, na nossa dor. Não pensamos que eles também pudessem sentir tudo isso. Somos péssimos pais. Não. Somos pais que cometeram um erro terrível. Mas ainda dá tempo de corrigir. Mariana olhou para ele com uma expressão que misturava esperança e ceticismo. Como, voltando atrás no acordo, os advogados vão ter um ataque, sem falar nos nossos pais, nos amigos, em todos que souberam da nossa decisão. Que se danem os advogados e os outros. Isso aqui é sobre os nossos filhos. E sobre nós. Como isso funcionaria? Voltaríamos a morar juntos? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Rafael sentiu o estômago revirar. A ideia de voltar a dividir o mesmo teto com Mariana trazia à tona todas as brigas, todas as noites em que dormiram de costas um para o outro, todos os jantares em silêncio. Não sei, talvez não precisemos voltar a ser um casal para sermos pais presentes. Talvez possamos encontrar um meio termo. Tipo o quê? Guarda compartilhada real? Com os dois juntos? Rafael assentiu lentamente. As crianças ficam uma semana com você, uma semana comigo. Ou dividimos os dias. O importante é que eles não fiquem separados novamente. Mariana olhou para Laura, que tinha adormecido em seus braços. Isso significaria nos vermos constantemente, coordenar horários, tomar decisões juntos. Eu sei, não vai ser fácil. Mas olha para eles, Mariana. Olha como estão tranquilos agora. Não podemos ignorar isso. Ela observou Miguel e Laura, que dormiam profundamente, seus corpinhos relaxados, de uma forma que não acontecia quando estavam separados. Você tem razão. Não podemos. Rafael sentiu um alívio imenso percorrer seu corpo. Era o primeiro passo. Ainda havia um caminho enorme pela frente, cheio de complicações legais e emocionais, mas pelo menos estavam dispostos a percorrê-lo. Mariana se levantou com cuidado para não acordar Laura. Preciso ir. Tenho consulta com a pediatra dela amanhã cedo. Pode deixá-la dormir aqui hoje, com o Miguel. Você pode ficar. Também, se quiser. Tem quartos de sobra. A oferta pegou Mariana de surpresa. Ela hesitou, claramente dividida entre a vontade de ficar perto da filha e o desconforto de passar a noite naquela casa. Não sei se é uma boa ideia. Estou oferecendo por causa deles, não por nós. Você viu como ficaram bem juntos. Se separarmos agora, vamos ter a mesma noite de sempre. Mariana mordeu o lábio inferior, um hábito antigo que Rafael reconheceu imediatamente. Era o que ela fazia quando estava prestes a tomar uma decisão difícil.
Está bem. Mas só por hoje. E só porque é melhor para eles. Rafael assentiu, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. Claro. Vou pedir para a dona Amélia preparar o quarto de hóspedes. Ele se levantou e foi até os fundos da casa. Dona Amélia estava assistindo televisão em seu quarto, mas se levantou assim que viu Rafael na porta. A dona Mariana vai dormir aqui hoje. Pode preparar o quarto azul? Dona Amélia não conseguiu esconder o sorriso. Claro, seu Rafael. Vou providenciar agora mesmo. E dona Amélia, obrigado. Por tudo. Por não desistir de me fazer enxergar o óbvio. A mulher colocou a mão no ombro dele, com afeto. Eu só disse o que qualquer pessoa com um pingo de bom senso diria. O senhor que precisava estar pronto para ouvir. Rafael voltou para a sala e encontrou Mariana ainda no sofá, observando os gêmeos dormirem. Ela tinha uma expressão suave no rosto, quase nostálgica. Em que você está pensando? Mariana não tirou os olhos dos bebês. Em como tudo poderia ter sido diferente se a gente tivesse conversado direito antes de tomar aquela decisão. Se a gente não tivesse deixado o orgulho falar mais alto que o amor por eles. Não podemos voltar atrás no tempo. Só podemos seguir em frente e fazer melhor daqui para diante. Ela finalmente olhou para ele. Você realmente acredita que conseguimos fazer isso funcionar? Sem voltar a brigar, sem transformar a vida deles em um cabo de guerra? Vou ser honesto. Não sei. Mas sei que preciso tentar. Por eles. Mariana assentiu devagar. Por eles. Dona Amélia voltou e informou que o quarto estava pronto. Mariana se levantou com cuidado, ainda segurando Laura. Rafael pegou Miguel, que continuava dormindo profundamente. Juntos eles subiram a escada em silêncio. No quarto de Miguel, havia um berço grande o suficiente para os dois bebês. Rafael nunca tinha pensado em usá-lo daquela forma, mas agora fazia todo sentido. Eles colocaram os gêmeos lado a lado, cobertos com mantas leves. Miguel se mexeu levemente e sua mãozinha encontrou a de Laura. Mesmo dormindo, os dois pareciam buscar um ao outro. Vou ficar aqui mais um pouco, só para ter certeza de que está tudo bem. Rafael assentiu. Claro. Boa noite, Mariana. Boa noite. Ele saiu do quarto e foi para seu próprio quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou deitado no escuro, processando tudo o que tinha acontecido naquele dia. Por horas, Rafael ficou ali, ouvindo os sons da casa. E pela primeira vez em semanas não ouviu choro. Rafael acordou com o som de vozes baixas vindo do corredor. Por um breve instante, ainda preso entre o sono e a vigília, imaginou que tudo tinha sido um sonho ruim. Que Mariana ainda morava ali. Que os gêmeos nunca tinham sido separados. Que a família ainda estava intacta. Mas então a realidade voltou como uma onda fria. Ele se levantou e saiu do quarto. A porta do quarto de Miguel estava entreaberta. Lá dentro, Mariana conversava baixinho com Dona Amélia enquanto trocavam as fraldas dos bebês. Os Indundizions, dois estavam acordados e calmos, observando o ambiente com curiosidade. Bom dia. As duas mulheres se viraram. Mariana parecia ter dormido melhor do que nas últimas semanas, apesar das olheiras ainda marcantes. Bom dia. Eles acordaram há uns 20 minutos, sem chorar. Só ficaram se olhando até que eu e Dona Amélia viemos ver. Rafael se aproximou do berço. Miguel o reconheceu e moveu os bracinhos, mas não com o desespero habitual. Era um movimento tranquilo, quase alegre. Isso é incrível. Dona Amélia terminou de vestir Laura e a pegou no colo. É o que acontece quando se faz a coisa certa. As crianças sabem. Elas sempre sabem. Mariana pegou Miguel e os quatro desceram para a cozinha. A mesa já estava posta com café fresco, pães, frutas e suco. Dona Amélia tinha caprichado como se estivesse celebrando algo. Enquanto tomavam café, mantendo os bebês por perto em seus bebês conforto, Rafael e Mariana começaram a conversar sobre os próximos passos. Era uma conversa difícil, cheia de pausas e hesitações, mas necessária. Preciso falar com meu advogado, ver o que é possível fazer em relação ao acordo. Mariana mexeu o café sem olhar para ele. O meu também. Mas, Rafael, precisamos estar preparados para a resistência. Quando assinamos aquele acordo,
convencemos muita gente de que era a melhor solução. Voltar atrás vai gerar perguntas. Que perguntem. Não devo satisfação a ninguém sobre como crio meus filhos. Como nós criamos nossos filhos. Rafael encontrou o olhar dela e assentiu. Sim, nós. O celular de Mariana tocou. Era a mãe dela. Ela atendeu com relutância, sabendo que teria que explicar onde tinha passado a noite. Oi, mãe. Sim, está tudo bem. Estou na casa do Rafael. A Laura dormiu aqui ontem. Não é o que você está pensando. É complicado. Posso explicar melhor depois? Rafael ouviu a voz estridente da sogra do outro lado da linha, claramente alterada. Mariana desligou após alguns minutos, visivelmente esgotada. Ela acha que estou louca. Disse que voltar atrás no acordo é admitir que falhamos como pais. E não foi o que fizemos? Falhar? Mariana suspirou. Foi. Mas é difícil admitir isso para as pessoas que passaram semanas nos apoiando na decisão. Rafael entendeu perfeitamente. Seus próprios pais tinham reagido de forma mista ao divórcio. A mãe tinha ficado devastada, enquanto o pai, sempre pragmático, tinha aprovado a divisão dos filhos como uma solução eficiente. Contar. A eles que estava mudando de ideia seria enfrentar julgamentos que ele preferia evitar. Mas Miguel começou a resmungar, e Laura o acompanhou logo em seguida. Os dois precisavam mamar. Rafael e Mariana se levantaram automaticamente, pegando mamadeiras e aquecendo em silêncio. Era uma rotina que estavam aprendendo a fazer juntos novamente. Depois de alimentar os bebês, Mariana anunciou que precisava ir embora. Tinha compromissos e precisava pegar roupas limpas em seu apartamento. Posso levar a Laura comigo hoje? Ou você prefere que eu venha buscá-la mais tarde? A pergunta ficou suspensa no ar. Era a primeira vez que precisavam decidir ativamente sobre a separação, depois de testemunharem o bem que a proximidade fazia aos gêmeos. Quanto tempo você vai ficar fora? Algumas horas. 3, no máximo. Rafael olhou para Miguel, que estava alerta e tranquilo ao lado da irmã. Deixa ela aqui. Quando você voltar, podemos conversar melhor sobre como fazer isso funcionar nos próximos dias. Mariana hesitou, mas acabou concordando. Ela se despediu de Laura com beijos suaves e saiu da mansão com uma expressão que misturava alívio e apreensão. Sozinho com os dois bebês, Rafael sentiu uma responsabilidade diferente. Não era apenas cuidar de Miguel, mas garantir que os dois continuassem bem juntos. Jéssica chegou para seu turno, mas Rafael pediu que ela apenas supervisionasse, enquanto ele mesmo cuidava das crianças. As horas seguintes foram surpreendentemente tranquilas. Miguel e Laura permaneciam lado a lado no tapete de atividades, interagindo de forma sutil mas constante. Quando um choramingava, o outro reagia. Quando um dormia, o outro relaxava. Dona Amélia observava tudo com satisfação evidente. Agora sim, essa casa parece ter vida. Finalmente tem o som que deveria ter desde o começo. Rafael se sentou no sofá, observando seus filhos. Eu fui muito teimoso, não foi? O senhor foi um homem ferido tentando resolver uma dor que não tinha solução racional, mas teve a coragem de admitir o erro. Isso é o que importa agora. Mariana voltou no meio da tarde, carregando uma mala pequena. Rafael a olhou com surpresa. Eu pensei muito enquanto estava fora, e acho que a melhor forma de fazer isso funcionar, pelo menos por enquanto, é eu ficar aqui, nesta casa, com eles. Tem espaço suficiente para mantermos distância um do outro quando necessário. A proposta pegou Rafael completamente desprevenido. Você quer voltar a morar aqui? Não como sua esposa, mas como mãe dos seus filhos. Podemos estabelecer regras, limites claros. Mas assim garantimos que eles fiquem juntos o tempo todo, sem precisar ficar transferindo de um lugar para outro. Rafael processou a informação. A ideia era lógica, mas trazia uma série de complicações emocionais que ele não sabia se estava pronto para enfrentar. E se não der certo? E se voltarmos a brigar? Então encontramos outra solução. Mas pelo menos tentamos, por eles. Rafael olhou para os gêmeos. Miguel tinha acabado de adormecer com a mãozinha sobre o braço de Laura.
Era a imagem mais tranquila que ele tinha visto em semanas. Está bem, mas com regras claras. E se em algum momento percebermos que está piorando ao invés de melhorar, conversamos e mudamos o plano. Mariana estendeu a mão. Combinado. Eles apertaram as mãos formalmente, como se estivessem fechando um acordo de negócios. Mas ambos sabiam que era muito mais que isso. Era uma tentativa de reconstruir algo que tinha sido destruído. Não o casamento, mas a estrutura familiar que seus filhos precisavam. Dona Amélia apareceu para buscar a mala de Mariana. Vou levar suas coisas para o quarto azul. E pode deixar que amanhã preparo um café da manhã especial, para comemorar. Comemorar o quê, Dona Amélia? A mulher sorriu enquanto subia a escada. O fato de que essa casa finalmente vai ter uma família de verdade. Mesmo que seja uma família diferente do que costumava ser. Rafael e Mariana ficaram sozinhos na sala com os bebês. O silêncio entre eles não era mais desconfortável, mas também não era fácil. Era o silêncio de duas pessoas que tinham machucado uma a outra profundamente e agora precisavam encontrar uma forma de coexistir. Vou ligar para meu advogado amanhã de manhã. Começar o processo de revisão do acordo. Eu faço o mesmo. Que Rafael, obrigada por aceitar tentar. Ele assentiu sem olhar para ela, mantendo os olhos nos filhos. Não está fazendo isso por mim. Está fazendo por eles. Nunca esqueça disso. Eu sei. Naquela noite, a mansão teve uma rotina diferente. Mariana e Rafael se revezaram cuidando dos gêmeos, mantendo uma coordenação silenciosa, mas eficiente. Não havia a intimidade de antes, mas havia respeito e propósito compartilhado. Quando finalmente todos se recolheram para dormir, Rafael ficou acordado por horas em seu quarto, ouvindo os sons da casa. Os passos leves de Mariana no corredor, quando Laura choramingou. O murmúrio suave dela, acalmando a filha. E depois, pela primeira vez em semanas, o silêncio profundo de uma casa onde todos finalmente descansavam. Ele pegou o celular e abriu as fotos antigas. Parou em uma imagem do dia do casamento. Mariana sorrindo com o vestido branco. Ele ao lado dela, jovem e cheio de certezas sobre o futuro. Aquele futuro tinha desmoronado. Mas talvez, apenas talvez, eles pudessem construir algo novo sobre os escombros. Não por amor, não por saudade do que foi, mas pelos dois pequenos seres que dependiam deles para sobreviver e crescer. E dessa vez, Rafael estava determinado a não falhar. As primeiras semanas de convivência foram um campo minado emocional. Rafael e Mariana estabeleceram uma rotina rígida, dividindo responsabilidades com a precisão de um contrato empresarial. Ela cuidava dos bebês pela manhã, enquanto ele trabalhava no escritório. À tarde trocavam de turno. As refeições eram feitas em horários diferentes para evitar encontros desnecessários. Conversavam apenas o essencial, sempre sobre os gêmeos, nunca sobre eles mesmos. Dona Amélia observava tudo com paciência de quem já tinha visto muita coisa na vida. Vocês dois parecem robôs programados para cuidar de crianças. Falta vida nisso. Rafael estava trocando a fralda de Miguel quando ela fez o comentário. Estamos fazendo funcionar, Dona Amélia. É o que importa. Funcionar não é o mesmo que viver. Mas cada um sabe onde o sapato aperta. A verdade é que a estratégia estava dando resultado com os bebês. Miguel e Laura floresceram nas semanas seguintes. Ganharam peso adequado. Começaram a dormir por períodos mais longos e desenvolviam aquela vitalidade que tinha faltado quando estavam separados. Sorriam mais, reagiam aos estímulos e mantinham uma conexão visível que encantava até mesmo as babás contratadas. Mas entre os adultos, a tensão era palpável. Certa manhã, Rafael estava preparando café quando Mariana entrou na cozinha mais cedo que o habitual. Ele ficou rígido, mexendo a colher no café com atenção exagerada. Bom dia. Bom dia. Desculpa invadir seu horário, mas a Laura cuspiu na minha última blusa limpa. Preciso pegar outra no varal. Sem problema. Eles se movimentaram pela cozinha em uma dança desajeitada de evitação, até que Mariana tropeçou em um brinquedo esquecido no chão. Rafael a segurou pelo braço instintivamente, evitando que caísse. Por um segundo, ficaram paralisados. O toque trouxe memórias que ambos tentavam manter enterradas.
jantares românticos, viagens de final de semana, manhãs preguiçosas na cama. Rafael soltou o braço dela como se queimasse. Desculpa, não. Obrigada. Eu que deveria ter olhado onde pisava. O momento passou, mas deixou um rastro de desconforto que durou o dia inteiro. A situação chegou a um ponto crítico em uma noite de sábado. Os gêmeos tinham acabado de completar 2 meses e Rafael tinha planejado uma pequena celebração. Nada extravagante, apenas um bolo e alguns enfeites na sala. Ele não avisou Mariana porque, em sua cabeça, ela simplesmente participaria automaticamente. Mas quando chegou em casa com o bolo, encontrou a casa vazia. Um bilhete na mesa da cozinha dizia apenas: "Saí com a Laura. Volto mais tarde." A raiva veio instantânea e irracional. Rafael ligou para o celular de Mariana 3 vezes antes que ela atendesse. "Onde você está?" "Na casa da minha mãe." "Por quê?" "Porque é sábado à noite e você levou a Laura sem avisar. Você sabia que eu tinha planos para hoje." "Que planos?" "Você não me contou nada. Não deveria precisar contar. Moramos na mesma casa, Mariana. Deveríamos saber o que o outro está fazendo." Do outro lado da linha, ele ouviu uma risada sem humor. "Moramos na mesma casa, mas vivemos vidas separadas. Você mesmo fez questão disso. Horários divididos, territórios marcados, conversas mínimas. E agora está bravo porque eu não adivinhei seus planos?" Rafael apertou a ponte do nariz, sentindo a dor de cabeça latejante. "Esqueça. Não importa." Ele desligou antes que ela pudesse responder. Olhou para o bolo ridículo na mesa e para os enfeites que tinha pendurado sozinho. Miguel estava no berço, dormindo tranquilamente, alheio ao drama dos adultos ao redor. Dona Amélia apareceu na cozinha com uma expressão que dizia claramente: "Eu avisei." "Brigaram?" "Não. Só um mal-entendido." "Seu Rafael, posso falar uma coisa? O senhor e a dona Mariana estão tão ocupados evitando se machucar de novo que esqueceram de tentar se entender. Essas crianças precisam de pais que conversam, não de estranhos educados dividindo espaço. Eu não sei como conversar com ela sem que vire briga, dona Amélia. Já tentou começar pedindo desculpas pelo tom? Já tentou ouvir o que ela tem a dizer sem já ter uma resposta pronta na cabeça?" Rafael não respondeu. Sabia que ela estava certa, mas admitir isso era admitir que ainda havia muito trabalho emocional a ser feito. E ele estava cansado. Cansado de tentar. Cansado de falhar. Mariana voltou perto da meia-noite. Ela entrou pela porta silenciosamente, carregando Laura dormindo no bebê conforto. Encontrou Rafael na sala, ainda acordado, assistindo televisão sem realmente prestar atenção. "Você ainda está acordado?" "Não consegui dormir." Ela colocou Laura no berço improvisado ao lado de Miguel. Os 2 bebês se mexeram levemente ao sentir a proximidade um do outro, mas continuaram dormindo. Mariana se sentou na poltrona em frente ao sofá onde Rafael estava. Sobre mais cedo. "Eu deveria ter avisado que ia sair, e eu deveria ter te contado sobre os planos, e não deveria ter gritado no telefone." O silêncio se instalou novamente, mas desta vez era diferente, menos defensivo, mais aberto. "Rafael, isso não está funcionando. Não do jeito que estamos fazendo." Ele sentiu o estômago apertar. "Você quer ir embora?" "Não, mas precisamos mudar alguma coisa. Não podemos continuar vivendo como colegas de apartamento que mal se falam. Os bebês estão bem, mas nós estamos nos destruindo aos poucos. O que você sugere? Que a gente converse de verdade, sobre o que deu errado, sobre por que chegamos até aqui, sobre o que realmente queremos daqui para frente." Rafael quis recusar, quis dizer que o passado deveria ficar no passado, mas olhou para os filhos dormindo juntos e percebeu que Dona Amélia estava certa. Eles não podiam continuar sendo estranhos educados. "Está bem, vamos conversar. Mas não hoje. Estou cansado demais para ter essa conversa agora. Amanhã, então. Depois que as crianças dormirem." Combinado. Na manhã seguinte, Rafael acordou com uma determinação renovada. Passou o dia observando Mariana interagir com os gêmeos, notando coisas que tinha deixado de perceber durante os anos de casamento. A forma como ela cantava baixinho para acalmar Laura.
a paciência infinita quando Miguel cuspia a papinha, o sorriso genuíno quando os dois faziam alguma descoberta nova. Ela era uma boa mãe, sempre tinha sido. E ele tinha sido tão cego pela mágoa que deixou de reconhecer isso. À noite, depois de colocarem os bebês para dormir, Rafael e Mariana se sentaram na varanda dos fundos. A piscina iluminada criava reflexos dançantes nas paredes. Ele serviu 2 copos de suco, já que nenhum dos dois bebia álcool desde que os gêmeos nasceram. Por onde começamos? Mariana segurou o copo com as 2 mãos. Pelo começo, por quando deixamos de ser parceiros e viramos adversários. Rafael pensou por um longo momento. Acho que foi quando eu comecei a trabalhar até mais tarde. Quando abri a 2ª filial da empresa. Você disse que eu estava escolhendo o trabalho sobre você, e você estava. Mas eu também estava errada em dar esse ultimato, em fazer você escolher entre mim e seu sonho profissional. Eu deveria ter encontrado equilíbrio. Deveria ter percebido que você estava se sentindo sozinha. E eu deveria ter comunicado isso de forma mais clara, ao invés de acumular ressentimento até explodir. Eles continuaram conversando por horas, desenterrando mágoas antigas, reconhecendo erros de ambos os lados, chorando juntos pelas chances perdidas. Não foi uma conversa fácil ou bonita. Houve acusações defensivas, momentos em que quase desistiram. Mas continuaram, porque agora havia algo maior em jogo. Quando o relógio marcou 3 da manhã, estavam exaustos, mas mais leves, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Não sei se conseguimos voltar a ser o que éramos, ou se deveríamos tentar. Mariana concordou. Mas podemos ser algo novo. Pais que trabalham juntos, que conversam, que constroem uma família diferente, mas funcional. Rafael estendeu a mão. Recomeço. De verdade dessa vez. Mariana apertou a mão dele com firmeza. Recomeço. Nos meses seguintes, a dinâmica da casa mudou completamente. Rafael e Mariana começaram a jantar juntos, conversando sobre o dia, enquanto Miguel e Laura brincavam no tapete. Estabeleceram reuniões semanais para discutir decisões sobre as crianças. Dividiram tarefas de forma mais equilibrada e orgânica. Ainda havia momentos difíceis, discussões pontuais sobre métodos de criação, desacordos sobre horários e rotinas, mas agora conversavam até encontrar soluções, ao invés de se trincheirarem em posições opostas, e os gêmeos cresciam saudáveis e felizes, rodeados por pais que, mesmo não sendo mais um casal, tinham aprendido a ser uma equipe. Certa tarde, 6 meses depois do recomeço, Dona Amélia encontrou Rafael e Mariana rindo, juntos na cozinha enquanto Miguel tentava dar seus primeiros passos, apoiado nos móveis. Era um riso leve, sem o peso do passado. Agora sim. Agora essa casa tem a energia que sempre precisou ter. Rafael olhou para Mariana, que sorria para os filhos. Sabe, Dona Amélia, você tinha razão sobre tudo. Desde o começo, sempre tenho. Mas o importante é que vocês finalmente ouviram. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael Mendonça se sentiu em paz. Não tinha as respostas todas. Não sabia o que o futuro reservava. Mas sabia que, independente do que acontecesse, seus filhos teriam o que mais importava. Uma família presente, unida pelo amor a eles e pela coragem de admitir erros e reconstruir sobre os escombros. Porque, no fim, não era sobre planilhas, contratos ou acordos judiciais. Era sobre 2 pequenos seres humanos que precisavam apenas de uma coisa: pertencer a uma família. E, finalmente, eles tinham isso. Fim da história. Se a jornada de Rafael e Mariana tocou seu coração, se você sentiu a dor da separação e a alegria do recomeço, saiba que temos muito mais histórias emocionantes esperando por você. Histórias sobre superação, amor, família e segundas chances. Deixe seu like. Se essa narrativa mexeu com suas emoções, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história nova. E conte nos comentários: você acredita que é possível reconstruir uma família após um erro tão grande? Sua opinião importa e nos ajuda a criar histórias cada vez melhores. Até a próxima história e lembre-se, nunca é tarde para fazer a escolha certa.